Sejam bem-vindos à aula de português, terça-feira! Então, hoje nós vamos começar aqui na página 67, produção de texto, tá certo? No texto 2. Aí, questão número 1. Você sabe quem foi o inventor do telefone? Todo mundo tem. Quem fez? A pesquisa, tá certo? Vamos lá. 2. Observe a foto que acompanha o texto. Você já viu de perto alguns desses aparelhos telefônicos mais antigos? Aqui está na ordem cronológica. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí vem até chegar ao smartphone atual, tá certo? Então ele pede para observar esses primeiros aqui, se você já viu algum de perto. Confesso que eu já vi assim, desse modelo aqui, assim. Vovó tinha. Já botei o dedo e já girei nele, tá bom? Se sim, conte aos colegas. Você não vai poder contar aos colegas, você vai escrever e contar pra mim na parte de trás do caderno de atividade, tá certo? Na folha da terça-feira. Bota lá, página 67, questão 1. Aí você conta pra mim que eu fico sabendo aqui. 3. Em sua opinião, qual é a importância do telefone nos dias de hoje? Aí você vai compartilhar seu ponto de vista escrevendo, tá certo? Você consegue? Olha, bote que você... Não vou influenciar não. Mas tem uma importância fundamental, porque eu chego em vocês através do telefone. Da gravação até assistir o vídeo, tá certo? Então, bora lá. Evolução do telefone. Olha como é atual esse texto. Sem dúvida, o telefone deve ser o instrumento de comunicação mais usado nas últimas décadas. À medida que foi evoluindo, foi também ganhando cada vez mais adeptos. Apesar de o começo dessa história ainda não estar muito claro, tudo pode ter começado com o italiano chamado Antonio Meucci, que registrou em 1871. Provavelmente o sobrenome dele é outro, assim, é pronunciado de outra forma, viu, gente? Mas aí, releve. A invenção de um aparelho de transmissão de voz, à distância por meio da eletricidade, mas foi o escocês Alexander Graham Bell, a pessoa considerada oficialmente como o inventor do telefone. A família Graham Bell era especialista no trabalho de correção da fala e no treinamento de portadores de deficiência auditiva. Desde sua infância, como auxiliar do pai, interessou-se em estudar os aspectos da fala humana e meios de comunicação, até quando, já adulto, mudou-se para os Estados Unidos e conseguiu apoio de empresários do ramo da telegrafia e começou a estudar o telégrafo harmônico. O telégrafo era o meio de comunicação que existia antes do telefone, certo? Foi exatamente através dos estudos e experimentos com esse tipo de aparelho que conseguiu desenvolver esse invento tão útil para todos nós, certo? 1. Procure no dicionário o significado das palavras que você não conhece e registre num caderno. Tia, eu não tenho dicionário, mas você tem o celular. Você pode ir no Google, certo? E silêncio na sala de aula. Você pode ir no Google e digitar as palavras que não conhece, tá certo? Tem dicionários online, no instante você acha. 2. Do que trata o texto que você leu? Aí você vai dizer, tá certo? Em poucas palavras. 3. Qual é a nacionalidade do inventor oficial? O inventor oficial é que ele fala de dois, né? Um foi inventado, mas não... Um inventou, mas não registrou. Mas tem um que é oficial, tá certo? Então você vai lá e vai colocar. Volte ao texto, questão número 4, para completar as frases. Então tem Antônio Meucci registrou a... Aí você vai ver o que tem lá, grifa e escreve aqui. 5. Complete as frases com a palavra do quadro. Tá aqui e você vai completar. Para saber mais, em 1876, Dom Pedro II participou da primeira apresentação pública do telefone na exposição do centenário da independência dos Estados Unidos.
Na exposição, Graham declarou através do aparelho um verso de Shakespeare. E Dom Pedro II exclamou na outra ponta: "Meu Deus, isto fala!" Então, olha só, a primeira vez a apresentação foi um evento que ficou marcado na história. Então, o inventor que registrou oficialmente o telefone ligou para Dom Pedro II e Dom Pedro II participou. Então, no início, para divulgar, era feito, marcava a hora. Então, como é que sabia? Dom Pedro II passou o dia todo esperando essa ligação? Não. Marcou. Às 4 da tarde, ele vai ligar, aí o telefone vai tocar. Aí tava lá todo mundo. Era um evento, tinha banda de música e todo mundo ficava ali observando. Quando o telefone tocou, trim, trim, aí Dom Pedro II atendeu. Naquela época eles não falavam como a gente fala hoje, alô, não. Eu falava o sobrenome. Aí no caso, Dom Pedro II falando, aí outra pessoa falava. Como é nos Estados Unidos. Por exemplo, Rosinha, aqui é... Qual é o sobrenome da Rosinha, Tia Polly? Albuquerque. Rosinha Albuquerque, ela é chique. Aí tocava o telefone, trim, Albuquerque falando. Né? Ó, chique, né? Muito bem. Então foi assim que começou a vida com o telefone. Hoje não vivemos sem ele, principalmente em tempos de pandemia, em tempos de quarentena, em tempos de isolamento, né? Hoje flexibilizou. No caso, hoje não, ontem, né? Que hoje é terça-feira, 14, aqui na aula de vocês. Mas na segunda-feira flexibilizou para o comércio. Então, mas as escolas continuam ainda do mesmo jeito, precisando muito do celular. Aprendendo um pouco mais, exercício de fixação, certo? Complete corretamente as palavras com J ou com G, tá bom? Relacione as classificações, as frases adequadas. Então, aqui eu tenho A, frase afirmativa, B, frase negativa, C, frase interrogativa, D, frase exclamativa. Todos esses sinais de pontuação nós já estudamos. Aí que ele dá a frase, como é, e você vai ver aqui e vai colocar A, B ou C, tá certo? 3. Passe as frases afirmativas para a forma negativa. Então, Pedrinho é um garoto bagunceiro. Como é que você vai passar, você vai negar essa frase? Por exemplo, Rosinha é uma menina, é uma ursinha muito sapeca. Aí eu vou dizer, Rosinha não é uma ursinha sapeca. Eu não estou negando? Correto? Correto. Poema. Então aqui nós vamos fazer uma produção de texto. Tia, onde é que eu vou escrever? Lá no caderno de atividades. Tia já deixou um espaço, tá certo? Tá até escrito lá, produção de texto. Então, você vai se reunir com seus 3 colegas? Não. Tá certo? Vamos adaptar. Vamos escrever um poema sobre um animal. Você vai escolher o animal da sua preferência, tá certo? Depois de prontos, o texto faz parte de um livro de poemas da turma. Vai ficar no cadernão, tá certo? Arquivado. Preparação. Leia os 2 poemas a seguir, depois responda no caderno as questões a seguir. Então, 1. Era uma vez um gato vermelho. Encontrou no banheiro e fez careta no espelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. 2. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canja. Tudo rimando. A. Quantas estrofes em cada poema? Então, tem um poema do gato e tem um poema do cachorro. Então, você vai dizer quantas estrofes há, certo? B. Há quantos versos em cada estrofe? Então, eu tenho aqui, ó. Lembra, deixa eu ver, da quadrinha da aula passada? Então, aqui, ó.
A quadrinha ela tem 2 estrofes. E os versos, que são os versos? São cada uma dessas linhas aqui eu tenho um verso, tá certo? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 versos. Quantas estrofes? 1, 2, certo? A rima, quando fala assim, a rima, deixa eu ver. A rima eu explico depois. Deixa eu ver se pergunta aí. Agora vamos para o planejamento da escrita, não perde. 1. Escolha um animal que será o tema do poema. Então você vai escolher seu animalzinho. Ele pode ser doméstico ou selvagem. 2. O poema deverá ter uma estrofe com 4 versos. Tia já mostrou o que é a estrofe e o que é o verso. As rimas deverão estar no 2º e 4º verso. Então, eu venho aqui, ó. Por exemplo, o telefone sem fio é brincadeira engraçada. 2º verso, eu tenho o quê? O telefone sem fio é brincadeira engraçada. Então, a minha rima deve estar aqui, engraçada. 2º verso. Você repete o que ouviu, mas ninguém entende nada. Então, engraçada vai rimar com nada. Por isso que ele pede rima no 2º e no 4º verso. Vamos olhar aqui de baixo, segundo exemplo. Não sou cobra nem largato, nem clarineta ou trombone. Aí tem trombone aqui. Na verdade, minha gente, sou um fio sem telefone. Então, trombone vai rimar com telefone. Aí você vai pensar. Você inventou a sua rima na 2ª linha. Aí você vai pensar numa palavrinha que rime com essa palavra. Então, são 2 rimando aqui. Entenderam? Ficou claro, tia Polly? Pronto. Escreva em uma folha de rascunho. Você vai escrever em uma folha à parte. Nunca escrevemos assim para começar na folha oficial, para não rasgar de tanto apagar, tá certo? Para na hora de entender, para não ficar tão difícil, tá bom? Escreva em uma folha de rascunho algumas características do animal escolhido. Então, por exemplo, eu escolhi esse pato aqui. Como é esse pato fisicamente? Ele tem um bico amarelo, ele tem a pena branca, tá certo? Então, são essas características que eu vou colocar. Aqui eu tenho um pato, aqui tem um porco. Poderia fazer uma rima agora, se eu tivesse tempo para vocês, mas a tia explicou e a tia Polly disse que deu para entender. Então, vamos confiar. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Durante a semana, por favor. Pronto. Ó, vamos fazer uma rima com esse porquinho aqui? A tia colocou aqui para vocês entenderem, tá certo? Mas você vai escrever menor, lógico, e uma linha só. Por isso que eu fiz em 2 cores. Era uma vez um porco rosa que foi para a praça comer pipoca. Aí rosa tá combinando com pipoca, tá rimando, tá certo? Rosa, pipoca, tá bom? Aí aqui tem os exemplos abaixo. Animal, característica, o que costuma fazer. Tem onça, pintas pelo corpo, ela tem, e ela anda pela mata. Aqui tem um macaco, marrom de grande rabo, subir em árvores, cobra, colorida e comprida, rasteja entre as folhas no chão. Para escrever o poema, selecione uma característica do animal escolhido e uma ação que costuma realizar. Dê um título ao poema. Então tá aqui, desse quadro aqui você vai escolher ou a onça, ou o macaco, ou a cobra, tá certo? E vai fazer o seu poeminha. Revisão da escrita é uma parte importante. Agora você vai fazer com a primeira versão em mãos, vai verificar a grafia das palavras, vai ver se você escreveu corretamente. Você vai ver a pontuação, porque agora você não pode errar, você já aprendeu. Depois, o poema tem uma estrofe com 4 versos. Você vai conferir se tem isso. Há rimas no 2º e no 4º verso. O poema tem título.
Atendendo todos esses requisitos, você vai fazer os ajustes, se não deu. Depois você vai fazer um desenho bem bonito, tá certo? E vai escrever seu nome embaixo, como autor do poeminha, certo? E é isso. O resto deixa comigo, que eu faço a correção, tá bom? Ó, um beijo, até a próxima aula.